Segunda Epístola Universal do Apóstolo São Pedro. Vamos ler o capítulo 2. Glória a Jesus neste momento. A partir do versículo 5. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. São Pedro, segunda Epístola de São Pedro, no capítulo 2, o versículo 5. Irmãos, nós vamos ler agora. Vamos ler a partir do versículo 5 até o 9. A Bíblia diz: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao fazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Versículo 9 e o último. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Levantemos nossas Bíblias, nossas mãos, fechamos nossos olhos. Fala: Senhor meu Deus, abre o meu coração, abra a minha mente para entender a tua palavra. Meu Deus, tudo aquilo que vai tentar desviar a minha atenção, destrói agora, destrua agora, em nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, amados, desocupem suas mãos, não fechem suas Bíblias, por favor. Não fechem suas Bíblias, por favor. Aleluia. Coloque a sua Bíblia no seu colo e pode bater palmas, dando glória a Deus. Oh glória a Deus. Pode ser mais forte para Jesus. Louvado seja Deus. O juízo final, irmãos, nós sabemos que é o juízo de Deus. Nós sabemos que também faz parte de, como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27, não haverá escape do juízo final. Juízo final, ele tem duas partes. Tem a parte antes e tem a parte depois do juízo final. Eu quero gozar da parte depois do juízo final, porque vai ser muito gostoso. Quem diz glória a Deus? Então nós vamos contribuir e vamos compartilhar com os irmãos um pouquinho do juízo de Deus, um pouquinho do amor de Deus e também um pouquinho dos fins dos tempos. Fim dos tempos significa o fim do tempo, vamos dizer assim, do controle maligno satânico sobre a humanidade. Quem entendeu, diga glória. E vamos também completar com a vinda de Cristo a partir de agora. Quem diz glória a Deus? Não haverá escape. Não adianta, irmãos, não existe a porta dos fundos lá no céu, para que você venha entrar pelas portas do fundo procurando o escape do juízo final. O juízo final ninguém escapará. O nome da vida, ou seja, o livro da vida, todos aqueles que serão encontrados com seus nomes no livro da vida se apresentarão também diante do juízo final. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até o versículo 15. Já nós vamos ler. Quem diz glória a Deus? O juízo final, ele vai marcar a história com o fim da humanidade. O fim da humanidade. O fim da humanidade significa também o início da vida eterna. Agora nós temos que decidir hoje qual será a nossa vida eterna. Será o céu eterno ou será o inferno eterno? Porque depois do juízo final haverá aí a extinção da humanidade. Quem entendeu, diga amém. Então a tua escolha hoje, agora, podemos dizer, é o seguinte: que você deve escolher agora se depois do juízo final você vai viver o céu eterno ou o inferno eterno. Não existe outro caminho. Quem diz glória? Nesses versículos a Bíblia diz: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, porque era justo, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer, posso dizer aqui, o juízo. Em vez de dilúvio, posso dizer o juízo, a justiça de Deus. Vamos falar aqui: ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos
ímpios. Deus destruiu a humanidade, uma extinção da humanidade com o seu dilúvio. Isso vai acontecer também após o juízo final. Vai ser o início da vida eterna. Vai ser o início da vida eterna e a extinção da vida humana. Quem diz glória a Deus? A Bíblia também nos dá um exemplo, não somente do que aconteceu com o dilúvio, não somente com o que aconteceu com Noé e os ímpios daquela época, mas dá também mais um segundo exemplo. Ele deu o seu primeiro exemplo do juízo final na época do dilúvio, e o seu segundo exemplo foi na época da destruição de Sodoma e Gomorra. Dois exemplos do que vai acontecer. Quem diz glória a Deus? O exemplo de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. O exemplo do dilúvio, da destruição, o exemplo da destruição de Sodoma e Gomorra foi posta para exemplo aí da vida daqueles que vivem impiamente. Quem entendeu, diga amém. E preste atenção, nós estamos nos aproximando de mais um juízo final. Ou seja, esse é o juízo final. Já houve um juízo, já houve o segundo juízo. O primeiro foi na época de Noé, o segundo foi na época de Abraão, destruindo as duas cidades, Sodoma e Gomorra. E haverá o terceiro, que será o último. Quem entendeu, diga amém. E após o juízo final não haverá outro juízo, porque esse é o final. Quem entendeu, diga glória. E para isso devemos estar preparados para nos apresentar diante deste juízo final. Porque a Bíblia diz que apóstolo, ou seja, o João, o que recebeu a revelação do Espírito Santo, ele viu um grande trono e viu o Senhor sentado, subjugando as nações, diz a Bíblia. Quem diz glória a Deus? Mas Deus livrou Noé e sua família porque era homem justo e pregava a justiça. Sodoma e Gomorra e seus habitantes é um outro exemplo, e onde está, vamos dizer assim, hoje, vamos dizer, irmãos, geograficamente, Sodoma e Gomorra era onde está, hoje, vamos dizer, é onde está o Mar Vermelho, ou seja, o Mar Morto. Me desculpe, o Mar Morto. O Mar Morto, como vocês já sabem, é um mar morto, não produz peixe, não produz algas marinhas, não existe almas, ou seja, não existe seres, não existe peixes, não existe nada vivente neste mar, porque é um mar morto. Ali, antes daquele mar, estava essa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Quem entendeu, diga amém. Ou seja, a destruição foi tão grande que não existe sequer rastro dessas cidades. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas por que o juízo de Deus veio sobre esta cidade? Por causa dos seus pecados. O juízo de Deus veio por causa do pecado dessa cidade. Foram vários pecados que, se chegar aqui para listar para vocês quais tipos de pecados, são muitos os pecados. Hoje à noite não terminaríamos a quantidade de pecados que estavam praticando aqueles habitantes daquela cidade. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, os pecados de Sodoma e Gomorra: a confiança em seus bens e a sua própria segurança. Os homens daquela cidade, eles confiavam em seu dinheiro, eles confiavam em suas propriedades, eles achavam que tinha uma segurança. Ninguém vai me destruir. Isto é um pecado quando você se acha que ninguém pode destruir. Isso é um pecado, por quê? Porque você passa a não acreditar na proteção que vem de Deus, e você passa a se autoconfiar. É um pecado. É uma confiança nos bens que você tem. Não, vamos te dar um exemplo muito claro. O exemplo deste barco que foi destruído, afundado alguns anos atrás, o Titanic. Que o produtor, o construtor desse barco disse: ninguém poderá derrubar este barco. Engano dele. É um pecado de confiança em seus bens. Assim estava Sodoma e Gomorra também. Estavam também pecando por não atentar, ou seja, dar atenção aos estatutos, ou seja, ao nosso Deus. Quem diz glória a Deus? E teve também outros vários pecados
cometido por Sodoma e Gomorra. Se você abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 20, rapidinho, já para nós entender este versículo, esta parte da mensagem. Jó capítulo 20, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas dura apenas um momento. Quem entendeu, diga amém. O júbilo, a alegria, a felicidade dos ímpios, e também a alegria, a felicidade dos hipócritas dura somente por um momento. Quem entendeu, diga amém. Porque, irmãos, eles buscam uma alegria, uma felicidade passageira, é o que diz a Bíblia neste versículo. Ou seja, eles buscam um momento para gozar, um momento para se alegrar. Vamos falar no dia de hoje. Hoje eles vão para a discoteca, hoje eles vão para os bailes, hoje eles vão para os clubes de funk, hoje eles procuram alegria nas drogas, nos bares, na cerveja, na bebida, em jogos, em outras coisas mais, procurando a alegria. Ei, escute aqui, essa alegria, a Bíblia diz neste versículo que ela só dura por um momento. Quem diz glória a Deus? Mas o que adianta ter uma alegria momental, uma alegria para o momento, e passar a eternidade se arrependendo, com remorso e com culpa, porque não aceitou a Jesus e procurou a alegria que está em Jesus Cristo? Não adianta. Não adianta, irmãos, procurar alegria. Eu não entendo porque certas pessoas costumam colocar coisas materiais antes das coisas espirituais. A Bíblia diz: busque as coisas que vêm do céu. Buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas lhe serão acrescentadas conforme a sua necessidade. Conforme a sua necessidade. Então não existe, irmãos, eu não consigo entender porque certas pessoas procuram ter mais propriedades, bens em dinheiro, acumular dinheiro nas suas contas bancárias, acumular dinheiro em sua casa, barras de ouro e tudo mais, e esquecer do principal, a alegria eterna. Porque essa alegria aqui do mundo é passageira. Quem entendeu, diga amém. E também, irmãos, você vê lá em Judas versículo 12. Oh, maravilha, Jesus. Abre as suas Bíblias, por isso que eu pedi para não fechar. Abre as suas Bíblias. Judas versículo 12 diz assim: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas e desraigadas. Olha a revelação do Espírito Santo comparando uma pessoa que busca festejar uma festa não espiritual, uma festa que traz uma alegria momental, uma festa que traz alegria só por este momento, um pedaço de uma droga que traz uma alegria só por um momento. A Bíblia diz que são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desraigadas. A nossa festa aqui hoje, toda festa tem bolo. Toda festa tem bolo. Repito, toda festa tem bolo. E todo bolo, ou quase todo bolo, tem uma cereja sobre o bolo. A minha cereja aqui hoje é a cereja que Jesus gostaria de ter. A cereja que eu quero ter aqui hoje, e a cereja que Jesus também gostaria ou gostará de ter aqui hoje, é a reconciliação dos pecadores e a salvação das almas. Se preparando para o juízo final, para que a sua alegria não seja um momento, mas sim eterna. Quem diz glória a Deus? Idolatria era uma coisa que Sodoma e Gomorra praticava demais. A Bíblia diz, ou seja, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único Deus. Ele é antes de qualquer coisa existisse. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Este mundo pertence a Ele, você pertence a Ele, tudo que você tem pertence a Ele. Ele é, e Ele será para sempre. Quem diz glória?
O que é idolatria? Idolatria, muitos acham que idolatria só é um aparelho de comunicação, tipo uma televisão dentro de casa. Idolatria é tudo aquilo, sem exceção, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Ou seja, ocupa o lugar de Deus na sua vida. Em vez de Deus estar naquele lugar, tem outra coisa naquele lugar. Quem entendeu, diga amém. Tudo, qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Pode ser o celular, pode ser o Facebook, pode ser o WhatsApp, pode ser a internet, pode ser a televisão, pode ser qualquer coisa, pode ser um jogo de futebol. Ocupar o lugar de Deus é idolatria. São poucos que dão glória a Deus agora. Não sei se está machucando alguém. Oh, maravilha! Não deixe que as coisas deste mundo venham ocupar o lugar de Deus na sua vida. Isso se torna idolatria, o mesmo pecado de Sodoma e Gomorra, que sofreu o juízo de Deus, que sofreu com o juízo de Deus, sem escape. A Bíblia diz que o mundo antigo Deus não perdoou. Deus não separou e não perdoou, ou seja, não teve misericórdia. E haverá um juízo final. Em que parte você vai estar? Ou seja, de que lado você vai estar quando chegar o juízo final? Será que você vai estar do lado daqueles que vão para o céu eterno? Será que você vai estar do lado daquele que vai para o inferno eterno? Que lado você vai estar? A escolha é sua. A escolha não é minha, eu escolho para mim. A minha esposa escolhe para ela. O pastor escolhe para ele. E os pastores instruem a você também escolher este caminho. É você quem vai decidir. Quem entendeu, diga amém. Hoje as pessoas desejam gozar dos mesmos prazeres que Sodoma e Gomorra. As pessoas procuram hoje fazer a mesma coisa. Hoje você olha na internet, tudo que é de mal o povo gosta. Tudo que é, vamos dizer assim, de maldade com o ser humano, porque essa é a função de Satanás, maltratar o ser humano. Tudo que é de maldade contra o ser humano, muita gente gosta. Tudo que é de negócio de vamos dizer assim claramente para os irmãos entenderem, de pegadinha, de, Deus me perdoe a palavra que eu vou usar agora, de safadeza, o povo gosta. Porque, irmãos, estão gostando de praticar o mesmo pecado que Sodoma e Gomorra. Aleluia, quem diz glória a Deus? Oh, meus irmãos, como triste vai ser, quão triste vai ser para aqueles que hoje estão vendo ou assistindo certos vídeos que não agradam aos olhos de Deus, praticando esses pecados. Irmãos, esse é o juízo final, não perca seu tempo. Você pode fechar os seus olhos hoje e não abrir mais. Qual será o seu próximo passo? Esperar o juízo final. Não vai ter uma segunda chance, não vai ter um quarto juízo final. Ou seja, não vai haver um quarto juízo. Já houve o primeiro, já houve o segundo, e haverá o final. Haverá o juízo final. Quantos vão estar perdidos nesse juízo final? A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2: porque haverá nos últimos tempos homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e a mães, ingratos e profanos. Os mesmos pecados de Sodoma e Gomorra. Quem diz glória a Deus? Pessoas que agem dessa forma, pessoas que estão perdidas neste meio de pecado que está acontecendo agora, copiadamente ou copiando os mesmos pecados dessa Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz, irmãos, eu posso entender que esses morrerão antes da hora. Muitos estão caindo ao nosso lado e nós não estamos fazendo nada. Por isso que eu falei com a minha irmã, me interessei muito no culto dos samaritanos, dos bons samaritanos. Porque mesmo com o pastor aqui de joelho orando para a igreja, os bons samaritanos estão lá fora evangelizando, trazendo as almas, guiando elas até Jesus Cristo. Ei, o amor de Deus, o juízo vem, o juízo vai vir. E Hebreus está dizendo que não vai haver um que vai escapar. Não adianta.
Não vai haver escape. Só que Deus mostrou para mim, para nós e até para aqueles do mundo antigo, falando de Noé e Sodoma e Gomorra, o amor de Deus. Porque Ele é amor, Deus é amor. Quem diz glória a Deus? Deus avisou Sodoma e Gomorra do que estava para acontecer, ou seja, Abraão. Deus enviou 3 anjos, um anjo com letra maiúscula, um anjo com letra maiúscula e 2 anjos com letra minúscula. Deus enviou 3 anjos para Abraão e fez uma visita a Abraão e falou tudo o que ia fazer com aquela cidade. Deus revelou para Abraão tudo o que ele ia fazer com aquele povo, com os habitantes pecadores, ímpios daquela cidade. E Abraão começou a questionar ao anjo: e se haver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai livrar a cidade do juízo? O anjo respondeu: se houver 50 justos naquela cidade, eu vou livrar a cidade do juízo. Mas não tinha 50 justos naquela cidade, então o juízo viria àquela cidade. Então Abraão disse: e se haver 40? Se haver 40, será que o Senhor vai livrar a cidade? Oh, Abraão, se tiver 40 justos na cidade, com certeza eu vou livrar a cidade do juízo. Mas não tinha 40. E se haver 30? Não tinha 30. E se haver 20? Não tinha 20. E a última pergunta de Abraão: e se haver 10? Mas não tinha 10. Abraão intercedendo pela cidade, mas Deus não perdoou os pecados daquela cidade. Deus enviou os anjos para a cidade onde estava o seu sobrinho, a mesma cidade de Sodoma e Gomorra. Enviou os anjos para livrar o seu sobrinho, o sobrinho de Abraão, Ló, a sua esposa e as suas filhas. Quem entendeu, diga amém. Eles eram justos e foram livres do juízo que veio sobre Sodoma. Preste atenção, o juízo, esse aqui é o final. Esse é o último, não vai haver o quarto. Se Deus encontrar você, aleluia, na justiça, como um homem justo, buscando a presença de Deus, buscando o reino de Deus, você vai ser livre do juízo que virá sobre a humanidade para exterminar de uma vez por todas. Se você virar as páginas da sua Bíblia para Isaías, vamos lá, para Isaías. Oh, glória a Deus. Isaías capítulo 1, no primeiro livro de Isaías, você vai ver o seguinte, que está dizendo aqui para nós, aleluia, versículo 9, preste atenção aqui, ó. Ei, agora não estou falando mais de Sodoma e Gomorra, agora estamos falando de nós mesmos. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Se o Senhor dos exércitos não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. O profeta trazendo a revelação para nós. Se não fosse pela misericórdia de Deus em deixar os remanescentes vivos, já seríamos como Sodoma e Gomorra. Quem entendeu, diga amém. Nós cristãos, amados irmãos, nós cristãos, Jesus mandou não olhar para trás. Jesus ordenou aos seus discípulos: não olhe para trás. O mundo vai te odiar, não se preocupe, porque eles me odiaram primeiro. Jesus ordenou a nós seguirmos diante com o nosso foco em Jesus Cristo, com o nosso foco na coroa da vida eterna, com o nosso foco em alcançar a justiça divina, com o nosso foco em alcançar os céus. Quem diz glória a Deus? Só que muitos hoje têm feito como a mulher de Ló. Muitos hoje têm feito como a mulher de Ló, olhando para trás. Irmãos, eu até perguntei à minha mãe quando cheguei no Brasil há 2 meses atrás: mãe, cadê aqueles irmãos que estavam na igreja? Mãe, cadê aquele irmão que estava na igreja? Aquela irmã que estava na igreja? Aquele jovem que eu conhecia há 17 anos atrás? Cadê essas pessoas que estavam na igreja? Todo mundo, gente nova, cara nova, obreiro novo, cadê aqueles? Minha mãe disse: se desviaram, se dividiram, se desviaram. E eu pensei dessa forma: será que a vida cristã tem uma validade?
Para muitos ela tem. Para muitos ela tem, eles acham que é um momento, que é uma experiência, que é 5 anos de estar na igreja, depois desvia, vira para trás, olha para trás, volte atrás. Para muitos irmãos, as vidas cristãs de muitas pessoas estão vindo com validade de vencimento. Depois de 5 anos na igreja desvia, depois de 10 anos na igreja desvia, porque essa vida cristã tem validade. Mas graças a Deus, aqueles que estão já com os cabelos grisalhos, a vida cristã não tem validade para eles. A vida com Deus não tem validade. Ou seja, não tem data de vencimento. Não tem data de vencimento. A vida cristã de muitos já venceram, mas a sua ainda não venceu. E em nome de Jesus não vencerá, senão você não estaria aqui hoje. Pode dar glória a Deus. O mundo pensa, a ciência pensa que chegar ao clímax é chegar à lua, viajar à lua. O mundo pensa que chegar ao clímax, ao topo, ao auge, é chegar no planeta, não sei como é que chama aquele planeta que estão tentando viajar, Marte, né? Oh meu Deus, eles acham que é o desenvolvimento da tecnologia. E cada vez que se desenvolve, eles acham que chega ao clímax, chega ao auge, chega ao topo de tudo, como a Torre de Babel que estava alcançando ao céu. Pelo menos eles pensavam que estavam chegando ao céu. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, pelo que eu posso entender, nesse tema de hoje, nesse aniversário de hoje, eu posso entender que o clímax, o auge, o topo da humanidade será no dia do juízo final. No dia do juízo final é o clímax, o topo de tudo, é o final, ultimato, é a coisa final. Quem diz glória a Deus? A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20. Se você abre sua Bíblia comigo agora para acompanhar os versículos. Apocalipse capítulo 20 como tema desta festa de hoje. Oh maravilha, glória a Deus. 20 do versículo 11 até o 15, se você ver. E vi o grande trono branco que estava se assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha o que a presença daquele que se assenta no trono faz. O céu se desaparece, a terra se desaparece, as estrelas se desaparecem, tudo foge da presença daquele que está sentado ao trono. Agora imagine você na presença daquele no dia do juízo final. Quem será você no juízo final? Quem será você? Quem será eu? Oh meu Deus! Quem será eu diante do juízo final? Quem será você? Se o céu não tem como resistir à presença dele, foge. Se as estrelas não conseguem se manter em seus lugares diante do trono daquele que está sentado ao trono, quem será você? Você já pensou para pensar? Você já raciocinou? Você já imaginou quem será você diante do trono de Deus? Onde todos, bons e maus, brancos e negros, amarelos e vermelhos, chinês e americano, não importa a raça, a cor, a língua, serão julgados. Uns serão julgados para a eternidade, ou seja, para o céu eterno. Uns serão julgados para o inferno eterno. Como eu disse, a minha pergunta: qual lado, qual grupo que você vai estar? Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga glória. Agora vamos falar do amor de Deus, já para terminar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Salvador. Quem diz glória?
Ele enviou o seu filho amado, o seu único filho, aquele que estava com ele desde o início. Enviou o seu filho amado para aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É só dar glória se você acredita no que eu digo. Quem diz glória? E Deus enviou o teu filho por uma razão. Ele enviou o teu filho por uma razão, amado. E a razão que ele enviou, alguns perguntaram para Jesus: qual é a tua missão aqui na terra? E Jesus disse: eu vim para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Essa é a minha missão. E Jesus cumpriu com sua missão lá na cruz. Ele foi pregado ao madeiro, ele foi à cruz, ele foi crucificado por nós. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu ao Pai e fez uma promessa antes de subir: eu voltarei para te buscar, para que onde eu esteja, estejai vós também. Só recebe esta mensagem quem está dando glória a Deus. Só quem está dando glória a Deus está recebendo, entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando. Só quem dá glória a Deus. Aleluia. E ele prometeu que ele virá. Muitos já pregam que ele veio. Para mim ele não veio ainda, porque ele tem um lugar melhor para mim. Muitos dizem o céu e o inferno é aqui mesmo. Muitos dizem que Jesus já veio e o céu e o inferno é aqui mesmo. Para mim não é, irmãos, porque a descrição que a Bíblia fala da Nova Jerusalém é milhares e milhares e milhões de vezes melhor do que nós vemos aqui na terra. A Bíblia diz que ninguém pode descrever. Não existe homem que possa entender, irmãos, a belezura do que é as mansões preparadas para nós lá no céu. Eu tenho pena daqueles que vão perder essa mansão. Eu tenho pena daqueles que são julgados para o inferno eterno. Jesus também teve, e ele veio cumprir sua missão. Ele virá, irmãos, quando ele vir, ele vai vir para eliminar o mal. Ele vai para vir separar o seu povo. Ele vai vir como um pastor separar as ovelhas dos bodes. Ele vai vir trazer o céu para a terra. E quando ele virá, irmãos, escute bem, quando ele virá, não existem homem algum neste planeta Terra, ou sequer anjos no céu, que sabem o dia e a hora que o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, virá à terra. Ninguém sabe. Aqueles que dizem tal dia, tal data, tal dias, mês tal, dia tal, hora tal, não sabem de nada, são loucos. A Bíblia diz em 2 Timóteo que eles são loucos, não sabem o que pregam. Quem diz glória a Deus? Então nós devemos estar preparados, porque não sabemos a hora que ele vem. E nem o dia, ninguém sabe, nem os anjos. Quem diz glória a Deus? Bate palmas e dá glória para ele. Dá glória a ele, dá glória a ele. A Bíblia diz, amados, em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, hoje você ouviu o coral cantando Voz do Porvir, Vozes do Porvir. Você viu grupos cantando aqui. Você ouviu instrumentos sendo tocados. Tem uma coisa que você não ouviu ainda, e eu espero ouvir. Eu espero ouvir. Eu quero ouvir. Eu não sei se você quer também. O Senhor descerá do céu com alarido e com uma voz que você nunca ouviu, a voz de um arcanjo. Ah, como eu queria ouvir essa voz hoje. Como eu queria ouvir essa voz hoje. Uma voz que você nunca ouviu. Uma trombeta tocada de uma tal forma que você nunca ouviu na sua vida. E a Bíblia diz que quando esse som ser tocado nos ares,
nas nuvens, na aparição de Jesus Cristo, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, irmãos, olha que linda essa palavra, e assim estaremos com o Senhor. E assim para todo sempre estaremos com o Senhor. Quem está lutando para viver para sempre com o Senhor? Quem diz glória a Deus? Aleluia, irmãos. Não deixe as suas únicas esperanças passar. Você tem uma esperança hoje, você tem a oportunidade hoje. Você tem a oportunidade hoje. Se Jesus, esse Senhor que a Bíblia está dizendo aos Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16, esse Senhor que descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, se Ele aparecer nos ares hoje, será que você vai ouvir? Essa é a pergunta hoje. Será que você vai ouvir essa voz? Essa voz de arcanjo? Como está a sua vida? Está na santificação? Está na justiça de Deus? Será que está conforme os estatutos, ensinamentos, instruções, doutrinas do nosso Senhor Deus? Até a mesma lei? Quem entendeu, diga amém. Agora, se sua vida está conforme a doutrina ensinada pelo nosso Senhor, pode ter a certeza, se a trombeta tocar hoje, você vai ouvir. Se a voz de arcanjo falar hoje, você vai ouvir. Mas para você ouvir, é preciso você ter seu nome escrito no livro da vida. Para poder entrar no reino do céu eterno, é necessário ter um registro no céu. É necessário ter um cadastro no céu. Hoje de manhã, quando eu me preparava para vir para cá, eu ficava imaginando, porque quando eu cheguei no Brasil, a minha filha mais velha tem 14 anos e a mais nova tem 10 anos. Quando eu fui na escola para registrar elas na escola, para matricular elas na escola, a secretária falou assim: nós não registramos criança alguma que não tem CPF. E as minhas filhas não tinham CPF. Aí eu fiquei imaginando hoje de manhã, para você comprar, você precisa do CPF. Para você comprar, você precisa do CPF. Você vê que o anticristo já está montando o seu cenário, já está montando a sua montagem, já está montando o seu trono. Quem entendeu, diga amém. E isso me faz entender que o dia da vinda de Cristo está bem próxima. Está bem próxima. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você não vai conseguir, não existe escape. Você não vai conseguir entrar no céu se não haver o seu nome registrado no livro da vida. Jesus levou sobre si os nossos pecados sobre a cruz, para que todo aquele que nele crê não venha a ser subjugado no último juízo para o inferno eterno, mas venha a ser, aleluia, abraçado por nosso Deus, para entrar com as boas-vindas de Jesus Cristo ao céu eterno. Jesus falou de dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo, ele te leva à perdição, ele leva à destruição, ele te leva ao juízo final, ele te leva à ira de Deus, ele te leva ao inferno eterno. Esse é o caminho largo. Mas o caminho estreito, preste atenção, ele te leva à vida eterna, ele te leva aos céus, ele te leva para estar com o Senhor Jesus para todo sempre. E escute bem o que eu vou te dizer aqui: só existe uma porta para esse caminho estreito, e a porta é Jesus Cristo. Eu sou a porta, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim, disse Jesus Cristo. Quem diz glória? Quem levante a mão e dá glória? Quem levanta a mão e dá glória? Então, irmãos, o caminho estreito para você ter, aleluia, o acesso ao, vamos dizer, ao céu eterno, é Jesus Cristo. E eu não quero mais perder tempo. Agora vamos à cereja desta mensagem.
aqueles que querem reconciliar com Jesus, estavam desviados, ou estão desviados todavia, vem na frente agora. Vem na frente agora, não é amanhã. A voz do arcanjo pode ser falada hoje aos ares. A trombeta de Deus poderá ser tocada hoje. E você terá uma coisa a fazer após a morte: se apresentar diante do trono branco para o juízo final. Você que está desviado, levanta do seu lugar agora e venha reconciliar com Jesus. Não sou eu que te chamo, mas sim o Espírito Santo. Você que ainda não aceitou Jesus ou não passou por esta porta, levanta-te no teu lugar agora, porque o Espírito Santo te chama. Você que não aceitou Jesus, é agora que você tem que vir, é agora que você tem que decidir da sua vida. Pastor, eu estava desviado por 1, 2, 3 anos. Vem na frente agora aceitar a reconciliação, se reconciliar com Jesus. Levante-te do teu lugar. É neste momento, Ele levou sobre si os nossos pecados. A trombeta pode soar nesta noite. A voz do arcanjo pode ser ouvida hoje nesta noite. E após este acontecimento, o que nos resta é somente o juízo final. E é nesta noite que você vai decidir para que lado você vai ficar no juízo final. Se tem você aqui agora, sentiu o Espírito Santo tocando no seu coração, você entendeu, você aceitou a palavra de bom grado, de bom coração, você vai vir na frente agora para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Você que estava desviado, em nome de Jesus Cristo, é hoje que você tem que reconciliar. Não é amanhã, não é depois. Esta festa é especialmente para você, para que você venha aceitar Jesus, para que você venha reconciliar com Jesus. Não vire as costas para Jesus, não vire as costas pelo que Ele fez na cruz do Calvário, mas aceita o Senhor como um presente de Deus na sua vida. Só levantar a mão e vir na frente agora, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Pelo menos repita comigo assim: Senhor Jesus. Tem que ser mais forte. Senhor Jesus, aqui estou. Me ajuda a ser fiel até a morte. Senhor, me ajuda a levar esta mensagem a todos os pecadores. Me ajude, Senhor, a salvar o maior número de pessoas, trazendo-as para a tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, te prepare para este grande dia do juízo final. Bate palmas e dá glória a Deus.